Cultura Geral. Apoio. UniBH, de 8 a 12 de fevereiro. Uma semana de condições imperdíveis para você. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Cultura Geral, como eu tenho dito esses dias todos aqui, nessa velha nova plataforma, já que a Cultura Geral começa também no rádio, vai para a televisão, vai para os meios digitais, volta para a televisão, volta para o rádio agora mais uma vez. Então, é sempre muito legal, muito bom transitar por esses meios da comunicação, né? E hoje eu converso com o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, ele é doutor em Direito pela Universidade do Paraná, já é conhecido nosso aqui, então, da Rádio Curitiba, né? A Rádio Cultura de Curitiba, e é também presidente do IBDFAM, né? Instituto Brasileiro de Direito de Família, e advogado também. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, agora aqui na Rádio Cultura em Curitiba. É um prazer te receber para a gente tratar desse assunto que vira e mexe e custa caro à sociedade brasileira, né? Hoje, como sempre, não pode faltar esse tipo de análise e crítica também, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço estar aqui mais uma vez. É um prazer trazer essas reflexões que são muito importantes neste momento, especialmente, em que o Estado laico anda muito ameaçado. Então, é importante trazer essas reflexões do direito de família, que, na verdade, acaba que estamos tratando de direito de família hoje é direitos humanos, então, mas é importante falar disso, eu que agradeço o convite. Rodrigo, a gente até pela nossa amizade já sabe que vai dar uma polêmica danada por causa dessa decisão do STF que acabou por não reconhecer a união simultânea. Você poderia explicar para a gente o que era o objeto dessa decisão e como é que você enxerga essa decisão? Sim, o STF, ele decidiu agora, no início de dezembro de 2020, um assunto bastante polêmico, que é das uniões simultâneas, ou seja, foi um processo da área de direito previdenciário que chegou até o STF, onde uma pessoa reivindicava uma pensão previdenciária por ser, mesmo tendo constituído uma família simultaneamente à outra. O STF disse que essa pessoa não teria direito e ficou um placar apertado, ficou de 5 a 6, 6 a 5, né? E é interessante porque esse mesmo julgamento muito semelhante já foi feito há 10 anos atrás, 11 anos atrás, e teve um único voto vencido, que foi do ministro Aires Brito. E agora, neste julgamento, foi 6 a 5, quer dizer, deu uma evoluída, né? E mas o assunto que se discute ali, embora seja, naquele caso específico, uma questão previdenciária, se a pessoa tinha direito ou não, ela toca em assunto muito importante, nós estamos falando de monogamia, e falar de monogamia, falar de sexualidade, e isso é um assunto que ainda é muito tabu em torno disso, mas é preciso falar disso, é preciso refletir sobre isso, porque isso também significa a liberdade das pessoas, né? E a grande questão, e no cerne de tudo, está uma pergunta que é: qual o limite de intervenção do Estado na vida privada das pessoas? Ou seja, o Estado pode controlar, determinar, né, que o limite do desejo, né, se eu gosto de outras pessoas, eu posso gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, eu posso estabelecer uma relação de família dupla, ou seja, duas famílias. Isso é uma questão filosófica séria que nós devemos enfrentar, devemos discutir isso, né? Rodrigo, você acha que assim, a gente está também dando um passo para frente, 2 para trás, quando decide uma situação dessa? Como é que você enxerga isso
A gente já falou disso em outros programas, em outras oportunidades, mas não tem como a gente dissociar essas relações líquidas que a gente está vivendo hoje, né? E está cada vez mais líquidas mesmo, né? Essas decisões, elas trazem um arcabouço e trazem uma condição muito conservadora, muito tradicionalista. Isso é um desafio também para o direito, é um desafio para a gente repensar tudo isso também. Como que a gente pode entender tudo isso? O grande desafio do direito, especialmente o direito de família, é separar direito e religião. Esses julgamentos, como esse que aconteceu agora no STF no começo de dezembro, de uniões simultâneas, ele foi muito mais um julgamento moral. E o que é interessante é como a imprensa espalhou essa notícia, que tornou a coisa muito mais moralista. Para fazer um sensacionalismo, as manchetes eram: STF decide que amante não tem direito a nada, não tem direito à pensão previdenciária. Claro, amante não tem direito, né? Mas não se trata de amante, trata-se de uma realidade que é família. Existem milhares de famílias que se constituem simultaneamente a outra família, e amante, que são as relações eventuais, elas não têm direito a nada. Aliás, elas têm direito ao prazer, aos prazeres que dá e recebe, o que já está bom, né? Mas não direitos patrimoniais, direito de pensão alimentícia, não, isso não. Amante é um outro lugar. E enquanto houver desejo sobre a face da terra, haverão amantes. Mas isso é uma coisa, o direito não tem nada a ver com isso, e aí o Estado não entra, não deve entrar. Mas, se essa relação constituir uma família, e essa é uma realidade brasileira, milhares de famílias, essas famílias, elas são legítimas. A Constituição da República diz que não há famílias e nem filhos ilegítimos. Né? Por que então não se pode reconhecer essas famílias? Claro, tem medo, assim, então estamos instalando a poligamia, estamos acabando com a monogamia, né? Então essa é a discussão central, mas nós precisamos falar disso, precisamos enfrentar isso, não podemos ter medo disso, porque ao direito interessa não fazer injustiças. E julgamentos como esse do STF, por exemplo, ele foi injusto, e não só injusto, mas ele reforçou o moralismo. Por quê? Porque ele desresponsabilizou uma pessoa que constituiu uma família simultaneamente a outra. O STF foi o mesmo que dizer: olha, você não tem responsabilidade com essa segunda família que você constituiu, portanto, não tem pensão previdenciária para ela. Então, significa que, se eu tenho uma família, se eu constituir uma família simultaneamente a outra, eu fui premiado, eu posso ser premiado, porque eu não tenho responsabilidade com aquilo. Então, um dos princípios norteadores do direito de família é o princípio da responsabilidade. O STF diz que não precisa ter responsabilidade com essa segunda família. Tudo isso em nome da moral e dos bons costumes, o que é muito perigoso. Essa moral e os bons costumes já excluiu muita gente. Basta lembrar que até 1988, os filhos havidos fora do casamento, eles eram considerados ilegítimos, ou seja, eles existiam, mas tinham que fazer de conta que eles não existiam. E a mesma posição agora que o STF disse: olha, essas famílias não existem, que hipocrisia, que moral hipócrita, elas existem, estão aí, são milhares. Por que não se pode atribuir direitos a elas? Por que não pode dizer que elas são legítimas, como quaisquer outras, né? Mas em nome da moral e dos bons costumes. Rodrigo, tem algum remédio constitucional que possa colocar isso em pauta de novo no STF? Tem esse processo agora que foi julgado, tem um recurso intermediário, um recurso que se chama embargos de declaração, porque foi omitido alguns aspectos, mas acredito que o STF não vai voltar atrás nesse aspecto, ele vai continuar com essa posição, mas tem um outro processo semelhante a esse que está no STF para ser julgado. Inclusive o IBDFAN entrou neste segundo como amicus curiae, ou seja, nós participaremos desse julgamento e vamos ver se tem alguma reversão disso aí a partir desse debate, né? Mas o que manda nessa história é a moral, são os bons costumes, é em nome da moral e dos bons costumes. E é aí que mora o perigo, porque que moral é essa? Que bons costumes são esses? É uma moral sexual, religiosa, né, em nome disso, de se preservar o quê?
Mas e aí que mora o perigo, né? Rodrigo, você como advogado, essas mudanças e essas novas interpretações, até pelo que nós já conversamos e tal, você é muito aberto para isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também do seu estudo sobre psicanálise também, para poder entender um pouco mais desse... Até errei da outra vez, né? A gente estava conversando da outra vez e tudo, chamei de psicanalista e tudo, quando não é. Mas os estudos que você fez na área de psicanálise para entender o direito de família, para entender as faltas, né, que existem ali num término, numa relação e tal. Queria que você também falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é uma visão também bem nova, né? Tem um advogado que também ajuda no conteúdo do programa, que é o Lucas. Quando ele viu a sua entrevista, ele falou assim, não, eu também vou fazer psicanálise também, que eu quero entender um pouco mais disso também. Então, eu acho que essa visão que você tem traz uma visão também moderna para entender todo esse contexto familiar também e essas faltas, né, que a psicanálise, a psicologia explica muito bem, né? Você poderia falar para a gente? O meu pensamento, eu sou advogado, né, trabalho com a teoria e com a prática, mas todo o meu pensamento ele é completamente contaminado pela psicanálise. E eu penso assim, disse isso por causa dessa contaminação. Mas o que é a psicanálise? A psicanálise é um sistema de pensamento que considera o sujeito do inconsciente. E a grande revolução que a psicanálise faz no direito de família é quando ela diz que o sujeito do direito é um sujeito de desejo. Então, esse sujeito de direito, como sujeito desejante, ele muda tudo. Por exemplo, nesse caso do STF, eu tenho uma família e quero ter uma família, eu gosto de 2 pessoas, eu não posso, porque o Estado diz que não pode. Quer dizer, que sujeito é esse? O sujeito de direitos, ele é determinado, né, por esse sujeito do inconsciente, que é um sujeito de desejo. E a gente faz coisas, nós como sujeito do inconsciente, como sujeito do desejo, fazemos coisa que às vezes nós não queríamos fazer, né? Ou fazendo coisa que até Deus duvida, né? Então, a psicanálise explica isso, nos mostra como é essa nossa estrutura psíquica, como é que nós vamos sendo conduzidos por essa força poderosa que é em nós, em cada um de nós, em mim, em você, que é o desejo, que é o inconsciente, que vai determinando esses atos, que fazem fatos jurídicos, né? Isso é muito revolucionário, né? É muito importante entender a psicanálise, a influência e interferência da psicanálise no direito, e particularmente no direito de família, porque todas as tramas de família, todas as dramas jurídicos, judiciais, são determinados por esse sujeito inconsciente, né? Se você for perguntar por que eu caso, separo, faço isso, faço aquilo, é porque eu tenho uma força aí que eu não controlo muito, esse sujeito inconsciente. Claro que o inconsciente, o sujeito de desejo, ele precisa encontrar limites, óbvio. Mas qual é esse limite? Esse limite moral, né? De que eu posso ter uma família simultânea, por exemplo. Então, essas questões elas são muito importantes de serem vistas pela via da psicanálise. A psicanálise ela tem alguns conceitos de psicanálise que são fundamentais para se entender o direito, como inconsciente, desejo, sexualidade, desamparo, né? Alguém, quando está se separando, é um momento de grande desamparo. Então, quando se encontra, né? Porque nós somos sujeitos de desejo é falta, e está sempre faltando alguma coisa em nós, e quando nós encontramos alguém que nós acreditamos amar e que nos ama, né? Nós nos achamos completos, sujeitos, né? Seres completos. Isso é pura ilusão, porque a nossa estrutura é de falta. Mas esse desamparo fica escancarado quando esse amor se esvai. E aí eu me deparo novamente com esse desamparo, né? Então, esse desamparo é um conceito psicanalítico que ajuda muito a prática do direito, da advocacia, né? E tem um outro conceito também muito importante da psicanálise, que é o gozo. O gozo é um conceito já da psicanálise lacaniana, quando, né, o Lacan ele trouxe para o direito essa compreensão de gozo,
que é os processos judiciais, por exemplo, aquela briga eterna com os processos judiciais, aquilo é um verdadeiro gozo. Só que, como o próprio Lacan diz, o gozo é mortífero, o gozo tem apetite de morte. Mas o que é o gozo, né, nesse sentido psicanalítico? É aquilo que eu faço coisas que eu não queria fazer. O alcoólatra, por exemplo, olha, eu quero parar de beber, mas eu não consigo parar. Então, tem algumas coisas que esse sujeito inconsciente do desejo vai nos levando a fazer e que fica uma relação gozosa. Um bom exemplo para se entender o que é o gozo na psicanálise e, consequentemente, no direito, é pensá-lo, é aquela música, por exemplo, você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Né? Olha, eu sei que eu não posso ficar com essa mulher, eu sei que ela é péssima, mas tem uma força que eu quero ficar com ela, né? Ou seja, esse gozo, isso é o gozo, né? Esse eu quero, mas não quero, esse paradoxo do prazer e do sofrimento, né? Isso é o gozo. Entender isso é entender os processos judiciais. E estou só dando um pequeno exemplo de como a psicanálise é importante para entender essas tramas e esses dramas familiares, né? Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalinho, não saia daí. Estou conversando aqui com o doutor Rodrigo, presidente do IBDFAN, advogado, doutor em Direito pela Universidade do Paraná. A gente está falando sobre direito de família e também a decisão do STF, que decidiu por não acatar a solução da relação e do casamento simultâneo, né? Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Um prazer imenso receber essa personalidade do direito, Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAN, advogado e doutor em Direito pela Universidade do Paraná. Dr. Rodrigo, o IBDFAN, fala um pouquinho para a gente do IBDFAN, a importância do IBDFAN e como a gente, não como nasce só, mas a importância dele para lidar com toda essa mudança que a gente está vivendo também nas relações de direito, já que o direito também corre atrás, né, ela corre atrás para poder regulamentar as relações sociais. Como que a gente pode perceber aí o IBDFAN? O IBDFAN é uma comunidade político-científica, né, de pessoas com formação em direito, mas não só, tem também psicólogos, psicanalistas. Ela é uma entidade que foi fundada em 1997, hoje nós estamos indo para a associação, acabei de assinar a associação agora, número 17.500, quer dizer, nós viramos uma praga, estamos no Brasil todo e não tem jeito mais de ficar livre do IBDFAN. Eu estou falando dessa praga porque eu, contaminado pela psicanálise, o Freud falou isso quando ele fundou a psicanálise e ele chegou nos Estados Unidos para falar de psicanálise e viu que a psicanálise já estava lá. E ele falou, nossa, a psicanálise virou uma praga, está no mundo todo, né? O IBDFAN também, nós viramos uma praga, nós estamos em todos os lugares, em todos os estados do Brasil, né? Estamos crescendo cada vez mais,
Mas o que é? Um grupo de pessoas, uma comunidade que está interessada em um novo pensamento do direito de família, que a gente chama hoje até direito das famílias. Na verdade, direito de família hoje é direitos humanos, né, que é inclusão. Né? A história do direito de família é uma história de exclusões. Né? Eu falei aqui dos filhos havidos fora do casamento, que eram chamados de ilegítimos, imagina, isso só mudou em 1988. Quando a gente olha para trás, a gente olha isso como que um filho havido fora do casamento não podia ser reconhecido, era considerado ilegítimo, né? Porque hoje não há filhos ilegítimos, todos os filhos são filhos. Filho é filho, ponto, não cabe nenhuma designação discriminatória. Mas isso é só um exemplo para dizer de como o direito de família é direitos humanos, é um sistema de inclusão. Aliás, todo o direito, né? O direito é um instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. E o IBDFAM, ele está interessado na inclusão de todas essas categorias, como nós já fizemos, por exemplo, com as uniões homoafetivas, né? As uniões homoafetivas, que até demos esse novo nome para ajudar a desestigmatizar, mas todas as formas de famílias, elas são legítimas, não há famílias ilegítimas. Então, o IBDFAM está interessado nesse novo pensamento aí que é um pensamento de inclusão de pessoas e categorias no laço social, né? A sede é em Belo Horizonte, mas nós estamos em todos os estados do Brasil. Rodrigo, uma coisa interessante é o papel do advogado hoje em dia, o que o advogado, principalmente que quer mexer com direito de família, deve se ater, perceber, além de ter que estudar muito, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido, né? E está tudo interligado, está quase que virando um ecossistema, né, Rodrigo? Agora, quem quiser trabalhar com direito de família, primeiro tem que se apaixonar, precisa de duas coisas, de desejo, né, que é querer, o seu querer, e estudar, claro, nós precisamos de uma formação técnica, porque o direito de família sempre foi visto como um direito menor, né, como se fosse uma coisa fácil, e não é. Então, é preciso estudar, né, ter uma formação, uma boa formação jurídica, mas o advogado e o direito de família é o ramo do direito que mais evoluiu e que mais tem evoluído, né? E muitas situações com as quais nós nos encontramos não tem uma lei para isso, mas é preciso entender que a lei é apenas uma das fontes do direito. As fontes do direito, elas são a jurisprudência, os princípios, a doutrina e os costumes. Os costumes são a principal fonte do direito. Então, quando chega um caso para nós, que somos advogados de direito de família, nós não podemos deixar de aplicar o direito porque não tem uma lei, né? A lei, existem outras fontes, os princípios, por exemplo. Eu constantemente sou procurado, né? Um dos últimos assim que teve uma repercussão maior, que é uma pessoa que me procurou dizendo que o pai tinha abandonado, pagava pensão, dava toda a assistência material, mas não dava assistência afetiva. E eu fiquei muito revoltado com aquilo e falei, mas não é possível, né? E aí pedi uma reparação civil, e o Tribunal de Minas, em 2004, acatou essa tese, e não tinha isso previsto em lei, mas eu escutei aquela história, fiquei muito comovido, e falei, mas é preciso evoluir, o direito é muito mais do que a lei. E foi aí que surgiu a tese do abandono afetivo, criado a partir desses casos concretos que chegam para nós. Então, quem vai advogar em direito de família precisa ter essa noção, essa consciência de que nem sempre é uma lei para aquele caso concreto. E nós sempre nos deparamos entre o justo e o legal. E nosso compromisso ético é não se deparar, não correr daquilo que é justo. Nós devemos defender o que é justo, ainda que em detrimento da lei. O justo, ele pode até ser relativo, depende do ângulo de visão, mas nós devemos sempre estar ao encalço daquilo que é justo. Essa é a nossa função e a nossa missão ética como advogados de família. Rodrigo, eu quero voltar naquela votação do STF que foi 6-5, e ali, dentro desse recorte, fazer uma análise assim. O que a gente pode tirar dessa votação de 6-5? Que foi muito apertada, mas ela fala muito da nossa sociedade ainda, ela fala muito daquilo que a gente sente aqui na América Latina ainda? Sim, ela fala de um costume, né, de um costume, mas também de um preconceito, e o julgamento, né, qualquer julgamento, porque os juízes, os julgadores, eles são imparciais, mas não são neutros. A neutralidade é um mito.
Assim como os jornalistas. O jornalista é imparcial, mas não é neutro, você sabe disso, porque cada um que vai julgar, ou cada jornalista que vai fazer uma matéria, ele entra ali com a sua concepção particular, por mais ele é imparcial, os julgadores são imparciais, mas não são neutros. Por exemplo, esse julgamento que aconteceu aí, ele só aconteceu dessa forma por causa, que foi um julgamento apertado, porque o novo ministro que entrou nesse novo governo, que é um governo que combate o Estado laico, né? Ele entrou defendendo essa posição, que é uma posição que não deixa de ser uma posição religiosa. É um ministro imparcial? Mas é neutro? Não, como ninguém como nenhum ministro, nenhum julgador é neutro, né? Então, isso foi a virada, porque os julgamentos, eles comportam um poder discricionário, e dentro dessa discricionariedade da interpretação da lei é que entra a subjetividade, e é aí que mora o perigo. Mas não há como ser diferente, porque se a gente quisesse que os juízes não fossem neutros, nós estaríamos querendo que eles fossem deuses. E ainda bem que não são deuses, embora alguns se achem assim, né? Mas ainda bem que não são, porque eles são humanos, como qualquer um de nós, e estão pautados nesse poder discricionário, né? E o grande problema é que as pessoas, os julgadores, muitos deles, eles entram com a sua concepção moral particular religiosa. O direito de família é muito contaminado pelo direito canônico, né? Ou seja, a religião está muito presente, esses valores religiosos, por mais que não venha sendo, por mais que não se diga isso expressamente, mas não tem como não ser. Juridicamente, Rodrigo, a gente está evoluindo, apesar de todo o conservadorismo, às vezes de muita hipocrisia, a gente ainda está evoluindo com o direito de família? Sim, você tinha me perguntado antes sobre o IBDFAM, e eu tenho muito orgulho de dizer o que eu ouço por aí, que é assim, que o direito de família era uma coisa antes da fundação do IBDFAM e outra depois do IBDFAM. Ou seja, nós estamos evoluindo, mas neste governo atual, em que se combate o Estado laico, né, que está cada vez mais tendente a uma teocracia, nós tivemos algumas evoluções, estamos correndo sérios riscos, né, dessas involuções aí, em razão dessa concepção, porque o direito de família o tempo todo ele é perpassado por um conteúdo moral, né, e esse conteúdo moral ele é determinado politicamente, né, pelas políticas públicas, né? Então, tudo isso interfere. Então, nós estamos no momento que tivemos um retrocesso. Se não tivéssemos, se tivesse sido um ministro que não fosse contaminado por esse viés desse atual governo, certamente o julgamento seria outro. Esse é apenas o começo de um retrocesso que se anuncia por aí, de um Estado não laico. E aí eu já vou emendar essa pergunta, que é direito de família e diversidade. Quais os desafios que a gente tem nesse momento em que, ao mesmo tempo que se tem uma polarização muito grande e também tem um amigo meu que estava fazendo uma pesquisa de mestrado e concluiu, né, sua tese, ele tinha 3 fatores de influência na sociedade brasileira que estava muito forte, pouco tempo agora, que era a primeira instituição confiável, o Exército, a segunda, a Igreja, e a terceira, o Twitter, né? Então, olha a coisa, como é que está caminhando. Então, assim, como é que a gente trabalha essa questão da diversidade com todos esses aspectos misturados, Rodrigo? Porque eu acho que assim, tem muito a ver uma coisa com a outra e nada a ver ao mesmo tempo, né? Pois é, porque a vida é diversa, né? Então, essa diversidade, que é inclusive uma expressão nova, né? Nós temos nós temos um vocabulário novo no direito de família, inclusive, né? Como homoafetividade, diversidade, e a diversidade em todos os seus sentidos, mas principalmente na diversidade sexual. O IBDFAM e a OAB Federal apresentou um projeto de lei que chama Estatuto da Diversidade Sexual. Isso lá com o senador Randolfo Rodrigues, isso claro que está parado. Não se aprova nada no Congresso. O Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, todos esses projetos que têm algum conteúdo moral não passam. Mas ainda bem que a fonte do direito não é só a lei.
Mas, voltando à questão da diversidade, né, isso é muito importante. Nós tivemos muitos avanços, mas se fosse nesse governo, não teríamos, porque as uniões homoafetivas, por exemplo, que é como nós dizemos hoje, elas não, elas são, o governo é contra isso, né? Eles combatem isso, diz que isso é pecado. Olha só, de novo a questão religiosa. Então, ter uma união entre dois homens jamais pode ser considerado família, ou entre dois homens, duas mulheres, né? Então, isso é de influência e contaminação religiosa, porque é pecado, né? Não se pode. Mas isso sempre a gente volta a falar da sexualidade, do desejo, e família é da ordem da cultura e não da natureza, mas esses valores religiosos, eles atravancam muito o progresso. Não dá para misturar direito e religião. As religiões, elas são importantes, são necessárias, até como sistema simbólico, um sistema de freios e contrafreios, mas misturar isso com direito nunca deu certo, só provocou injustiça, né? Mas nesse atual Estado, a tendência é de não reconhecer a diversidade, porque na concepção do atual governo, das políticas públicas, família é homem, mulher e filhos e ponto. Um grande retrocesso, é um descompasso e na contramão da história, mas é assim que tem acontecido. Mas, felizmente, já reconhecemos, temos muitos direitos reconhecidos, né? Ô, Rodrigo, eu vou fazer mais um intervalo agora. Vou fazer um intervalinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está com o programa Cultura Geral, entrevistando o Dr. Rodrigo da Cunha Pereira. A gente está tratando do direito de família. Dr. Rodrigo, que é especialista em direito de família e tem doutorado na Universidade do Paraná e é presidente do IBDFAM. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral, conversando sobre esse assunto que é tão importante, tão caro à sociedade brasileira, né? Não saia daí. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. A gente está conversando com o doutor Rodrigo da Cunha Pereira. Doutor Rodrigo, queria fazer mais uma pergunta sobre o preconceito. Como que anda o preconceito e como que a gente pode perceber o preconceito nas relações de diversidade das famílias? O não reconhecimento, né, disso que demonstra o preconceito. E, apesar de esses dias nós tivemos um promotor, né, um representante do Ministério Público, tentando anular um casamento que deu parecer contrário ao casamento de uma união homoafetiva, né? E o preconceito mata, né? O preconceito, ele exclui pessoas e nós já deveríamos ter acostumados com isso. E quando nós falamos de preconceito, não só na área sexual, mas o preconceito de cor, né, de raça, nós temos assistido aí todas essas mazelas aí, né, e basta lembrar, Derson, que
até 1988, os negros eram considerados, não eram considerados sujeitos, não eram sujeitos de direito, não eram considerados pessoas. Quando a gente olha para trás, isso é um absurdo, mas isso que constituiu o racismo estrutural ainda vige. Outro preconceito em relação às mulheres, né? As mulheres, a misoginia existe, isso porque nós ainda estamos num resquício de uma família patriarcal em que as mulheres ainda ganham menos, elas têm, por isso que foi preciso que se fizesse uma lei de proteção às mulheres, né? A Lei Maria da Penha, que é uma lei que pegou, né? E preconceito também, é muito importante falar disso, preconceito em relação à adoção. No Brasil, nós temos o sistema de adoção no Brasil é perverso para as crianças, não atende o interesse das crianças. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 50 mil crianças em abrigos à espera de uma família que nunca chega, seja família biológica ou família adotiva. Mas por que isso? Porque tem um preconceito em relação à adoção. Tem juízes, promotores, pessoas que são contra a adoção, que acham que a adoção não é bom, que a adoção que tem que ser a família natural, ou seja, um preconceito, e o preconceito está sempre ligado à ignorância, né? A psicanálise e a antropologia já nos ensinaram que família é da ordem da cultura e não da natureza, ou seja, não é o fator biológico que vai determinar, mas muitas pessoas influenciadas por esses valores religiosos não são favoráveis à adoção e privilegiam a família biológica. Isto é um preconceito, e por isso é muito perverso. Tem crianças, adolescentes, que passam a vida no abrigo e, dá 18 anos, elas têm que sair porque não foi oportunizada a elas serem adotadas por uma família. Por quê? Por causa de preconceito. Ou seja, há preconceito contra a adoção. Então, o preconceito mata, o preconceito exclui, o preconceito é perverso, e as pessoas deveriam se perguntar o porquê desse preconceito, né? E às vezes nem vê que está sendo preconceituoso, mas nós precisamos falar também de preconceito, né? Como estamos aqui falando. Exatamente, por isso que eu gosto de conversar com você. Você é uma pessoa... A entrevista rende, fica gostosa, fica leve, né? Ô, Rodrigo, o papel do IBDFAN também é óbvio, né? Mas eu vou fazer uma pergunta meio óbvia aqui, mas a gente tem que fazer, né? O papel do IBDFAN também perpassa por aí, porque às vezes o advogado ele chega também com a visão sistêmica, né? E às vezes contaminado por determinados conceitos e tal. Quando ele chega, por exemplo, no IBDFAN, no instituto que tem a sua presidência, e é a sua presidência, obviamente, que leva a sua personalidade e leva também a sua subjetividade, traz para essa instituição também uma visão mais moderna do direito. O IBDFAN tem essa bandeira, porque às vezes a gente está conversando aqui e tem algum advogado nos ouvindo, tem alguém que precisa de uma orientação, né? Tem aquelas famílias que são carentes, né? E que precisam de uma orientação. Então, como é que o IBDFAN pode ou ajuda a sociedade nesse sentido? O IBDFAN é uma instituição político-científica sem fins lucrativos, né? Que é uma comunidade em que está interessada no pensamento. Eu acho que a verdadeira revolução hoje ela se faz pelo pensamento, né? Como não é pegando em armas, nós estamos fazendo uma revolução não tão silenciosa, mas o IBDFAN, apesar dessa revolução, ele tem feito essa transformação pelo pensamento. Nós já fizemos muita coisa. Por exemplo, nós conseguimos mudar a Constituição do país em 2010 para simplificar o sistema de divórcio no Brasil, que foi a Emenda Constitucional 66. Então, essa simplificação, isso ajudou muitas famílias, ajudou muitas pessoas que ficavam anos na justiça discutindo quem era o culpado, né, do fim do casamento. Isso é ridículo. As pessoas acabam o casamento, nem elas mesmas sabem, muitas vezes, por que acabou. Então, isso é apenas um exemplo concreto, né, a concretude dessa evolução do pensamento. Mas quando você vai mudando o pensamento, né, porque o pensamento jurídico é isso assim, ele vai pairando, nós vamos construindo um novo pensamento e pairando um pensamento que inclua pessoas e que não exclua. Claro que há muitas diferenças e divergências dentro do próprio IBDFAN. O IBDFAN não é uma instituição de uma ideia só, nós somos múltiplos, seria contraditório se assim fizéssemos. Nós praticamos a democracia, o difícil exercício da democracia,
que é com a dialética do direito, inclusive, né? Mas não somos uma entidade de uma ideia só. Mas, aos poucos, nós temos conseguido construir um pensamento para entender, por exemplo, né, de que era uma bobagem discutir quem é o culpado do fim do casamento. Isso é uma perda de tempo, e só atrasa o processo, não significa nada, não adianta, isso não leva a nada. Né? Nós conseguimos colocar, incutir no pensamento jurídico que paternidade e maternidade são funções exercidas, isso não está ligado à biologia, e nem o pai pode ser a mãe pode ser o pai, porque já que são funções, muitas vezes é o pai que exerce a função de mãe, muitas vezes é a mãe que exerce a função de pai, né? Às vezes uma mãe solteira, que a gente nem pode mais falar assim, porque a gente tem mudado uma mãe solo, né? Ou um pai solo, ele faz o papel de pai, de mãe, dentro dessa estrutura psíquica, né? Porque aí a gente sempre volta na questão, o que é família? Família não é um homem, mulher, casamento, civil, religioso. Não, família é o lugar, é o locus do amor e do afeto, é o lugar de acolhimento, é o lugar onde a gente se estrutura psiquicamente, e essa estruturação psíquica, ela se faz com amor, com afeto, e, claro, com limites também. Quando a gente fala de afeto, de amor, nós estamos falando de limites. Então, essa nova compreensão da família como locus de formação do sujeito, né, como lugar da estruturação psíquica da pessoa, é isso que é preciso entender. E aí nós vamos acabando com o preconceito, né? O preconceito mata. Às vezes as pessoas nem sabem que são preconceituosas, né? Então, esse é o objetivo do IBDFAN, trazer um pensamento mais libertário, para que as pessoas possam ser livres para entender o seu desejo, para seguir o seu desejo, né? Ficar casado ou não, né, se é do seu desejo diverso, né, o respeito à diversidade. Isso tem que ser respeitado. Né? O direito é isso, assim, o princípio da liberdade, do respeito, é isso que o IBDFAN pretende, né? Não só da inclusão, mas do respeito ao direito do outro, inclusive. Rodrigo, nós estamos chegando ao final do Cultura Geral, mas antes eu queria te perguntar se a gente... É uma pergunta que eu sempre faço desses momentos difíceis que a gente está vivendo como sociedade, né? Tem nos atravessado um momento muito conservador no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, é ultraconservador e confuso ao mesmo tempo, né? Mas a gente pode ter esperança, Rodrigo? Sim, eu sou esperançoso com a vida, eu sou otimista, né? Eu prefiro, talvez isso seja da minha constituição psíquica, né? Às vezes dá um desespero, principalmente quando eu vejo a evolução, todas as evoluções do direito de família que nós conquistamos, muitas delas estão ameaçadas nesse momento. Mas eu acredito, né? Eu acredito no amor, e o amor sempre vai vencer, né? E que, afinal, o desafio da vida é dar e receber amor. E o amor, quando nós falamos de direito de família, nessa questão mais libertária, é de que prevaleça sempre o amor. Claro que com limites e tal, mas eu acho que o amor vencerá sempre, o amor será revolucionário sempre, e nós temos que entender isso. Eu sou esperançoso, talvez otimista, talvez seja uma defesa minha, mas eu gosto de ser esperançoso. Deixa um recado para as pessoas que te acompanham, também acompanham Cultura Geral e acompanham também o pessoal da advocacia, né? E também essa sociedade que a gente falou aqui, uma sociedade diversa. Eu acho que deixar uma mensagem sua, que é uma pessoa que tem uma visão mais aberta do direito, mais humana, né, mais humanizada, né, das relações das pessoas, deixar uma mensagem também é muito importante, Rodrigo. Não só de esperança, mas também de luta, né? Pois é o nosso compromisso ético, né, com a luta, com o direito, né, com o Estado democrático de direito, de levar a sério o macro-princípio, que é o princípio da dignidade humana, o respeito à dignidade, o respeito ao outro, né, que pode constituir, inclusive, uma fraternidade, né? Esse é um novo princípio jurídico que eu ando muito interessado, mas se nós respeitarmos esse macro-princípio, como eu disse, é o vértice do Estado Democrático de Direito, que é o macro-princípio da dignidade humana,
que é respeitar o outro, né? Nós poderemos ser mais felizes, poderemos cultivar mais o amor. E a nossa luta pelo direito, ela não deve ser esmorecida nunca. Nós devemos sempre acreditar e confiar que é possível o amor, que é possível a luta pelo direito, né, daquilo que é justo, né? É isso que me persegue na vida, e eu quero continuar perseguindo aquilo que é justo. Espero que todos possam ter isso em mente também. Rodrigo, foi um prazer conversar com você mais uma vez aqui no Cultura Geral. Eu fico muito feliz, satisfeito e honrado de ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu? Obrigado, Edécio. Eu que agradeço em trazer aqui essas ideias para vocês, né? Muito obrigado. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com a trilha sonora do meu cachorro. Meu estúdio está em casa, né? Até esse ano. E a gente chega ao final do programa Cultura Geral, deixando um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração de todo mundo, e voltamos amanhã com mais um programa Cultura Geral com uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH, de 8 a 12 de fevereiro. Uma semana de condições imperdíveis para você. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.